Olá, saudação de paz a todos vocês. Um ótimo dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente sobre a sua vida. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai dizer que aquele que, pois, sabe fazer o bem e não o faz, peca. Sabemos que não é fácil fazer o bem, principalmente para aqueles que nos detestam, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos rejeitam, os nossos inimigos. Mas Jesus diz que não há galardão em amar aquele que vos ama, pois aí você já recebeu o seu galardão. Que devemos amar verdadeiramente aqueles que nos odeiam, pois assim o nosso galardão será recebido por Cristo, será dado por Cristo. Mas voltando ao versículo 17 do livro de Tiago, fazer o bem. O que seria fazer o bem? Na minha concepção humilde, leiga, fazer o bem seria fazer para as outras pessoas tudo aquilo que eu gostaria que elas fizessem por mim. Tudo que fosse de bom, respeito, amor e assim por diante. Mas nós vivemos em uma sociedade, em uma humanidade acostumada a retribuir o mal com o mal. Desde o princípio foi assim. Exemplos bíblicos de que a humanidade não aceita ou rejeita ou se sente desconfiado de quando lhe oferecem o bem, de quando lhe oferecem aquilo que é bom. Quando Deus levantou Moisés para salvar o teu povo do Egito, para fazer o bem pela nação de Israel, muitos rejeitaram, muitos não acreditaram, muitos não aceitaram. E um pouco mais adiante a gente vai ver que Deus também levantou Noé para fazer o bem para a humanidade, para salvar aqueles que acreditassem na palavra. E muitos o rejeitaram. E mais recente que isso, Deus enviou o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer o bem também pela humanidade. E mesmo assim ele foi rejeitado. Então já vivemos em um costume de que as pessoas desconfiam quando alguém se aproxima com boas intenções, com a intenção de ajudar, de estender a mão. Por isso muitas pessoas que deveriam fazer o bem se negam, porque não querem ser rejeitados mesmo quando estão fazendo o que é certo, ajudar. A desconfiança toma de conta de muitas pessoas porque na grande maioria das vezes aquelas pessoas que rejeitam o bem, que rejeitam ajudar, são pessoas que não se propõem a fazer o bem ao teu próximo. E a Bíblia é bem clara em dizer que se você sabe fazer o bem, se você pode ajudar, se você pode estender a mão e você não faz, verdadeiramente você está pecando. Jesus, ele é o exemplo vivo de ter feito o bem por toda a humanidade, sem esperar receber nada em troca. Mesmo assim ele foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado, foi até crucificado. Mas hoje ele é vivo, ressuscitou e está na glória nos esperando para a sua segunda volta. O que eu quero que você reflita nesta manhã, já nesse início de tarde, que faça o bem, independente das pessoas que estão em sua volta, independente de quem vai te julgar. Geralmente, todo julgamento negativo que vem contra nós nem sempre são pelos nossos atos. Às vezes as pessoas nos julgam sem mesmo nos conhecer, porque esse julgamento reflete o verdadeiro caráter daquela pessoa que está te julgando, quando na verdade ela está te julgando não pelos seus erros ou pelo seu pecado, mas pela abominação que existe dentro dela. Porque ela não tem a capacidade ou não se dá a disponibilidade de fazer o que você está fazendo naquele momento, de ajudar, de ser luz, de ser amigo,
de amar mesmo sendo rejeitado. Então, quando você se aproxima de uma pessoa com a intenção de ajudar, automaticamente ela aciona as suas defesas para que você não continue fazendo aquilo. É algo natural do ser humano, é errado? É, mas foi dessa forma que o ser humano foi criado, em se defender, em desconfiar de tudo. Tem um ditado popular que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, muitos estão presos nisso. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas deixam de ajudar o teu próximo, porque não querem ser rejeitados por estarem fazendo o que é bom, o que é bem. Mas não deixe de ajudar. Não espere receber, pois a Bíblia vai dizer que quando damos com a direita, devemos esconder a esquerda. Faça o bem, independente de quem seja, independente da fé, da religião que você cultue, independente da sua raça, da sua cultura, independente do que você faça. Retribua o mal com o bem, pois a partir do momento que você retribua o mal com o mal, você está se igualando àquela mesma pessoa. Não há diferença entre você e ela. Deus ama todos nós por igualdade, mas Ele nos trata com equidade. O mesmo sol que está brilhando sobre a minha cabeça, está brilhando sobre a cabeça de um ímpio, de um macumbeiro, de um bruxo, de uma prostituta, de um drogado, de um viciado, de um ladrão. Deus é justo para com todos. Deus ama todos os pecadores, mas abomina o pecado praticado por cada um de nós. Eu sou um pecador. Estaria mentindo se dissesse que não sou, pois se eu disser que em mim não há pecado, eu peco por mentir. Mas que essa mensagem você venha refletir. Faça o bem. Não importa se vão reconhecer o que você está fazendo. Não importa se vão aceitar ou não. Faça, porque essa é a vontade de Deus. Que o Espírito Santo fale em seu coração. Que o Espírito Santo possa te guiar pelo caminho da verdade, pelo caminho da luz. Porque Jesus é o caminho da verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. Que o Espírito Santo te aconselhe e te console nas noites difíceis, nas noites de tribulação. Que você tenha a esperança e o conforto em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Não deixe de fazer o bem, porque te fazem mal todos os dias. Não deixe de praticar as boas obras, porque te julgam, porque te condenam. O próprio Satanás julgou e quis condenar a Jesus Cristo. A humanidade naquela época chamava Jesus de ladrão, de mentiroso, de endemoniado. Quem sou eu, quem é você para se sentir privilegiado ao ponto de não querer ser perseguido, ou julgado, ou caluniado? Jesus, em toda a sua santidade e glória, passou por todas essas humilhações. Eu e você, como pecador, nos magoamos, nos sentimos entristecidos quando o nosso próximo nos julga e nos condena. Você é a imagem e semelhança do Criador. A sua identidade, a sua essência está em Cristo, não no homem. Aceite a opinião de cada um e respeite, mas não guarde ela para você, porque a opinião de quem está por fora, do exterior, não interfere e não muda aquilo que você é no interior. A sua essência é divina, a sua criação é pura, ainda que você venha ter o caráter distorcido, um caráter conturbado pelas futilidades e as banalidades que esse mundo oferece, pelas concupiscências da carne, por esse desejo descontrolado. Lembre-se, você é a imagem e semelhança do Criador. E o inimigo de nossas almas vai fazer de tudo para você não entender e não descobrir a sua verdadeira identidade. Então, guarde essa palavra para você. Faça o bem, independente de quem seja, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca diante de Deus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que nesse momento de reflexão você possa ouvir o Espírito Santo falar com você. Amém? Deus te abençoe. Sou o Thiago Lucas. Compartilhe esse vídeo aí. Quem sabe alguém precisa ouvir essa mensagem. Amém?